né, papai? E o Renato Gaúcho ali, né? Que falou poucas e boas ali, falou umas coisinhas a mais ali na sua coletiva de imprensa depois do jogo do Vasco contra o São Paulo, no caso, ontem, né? Vamos ver aqui o que ele falou aqui. E o Puma também, o Puma está no mesmo nível do PH. Quando eu falo para vocês que eu tenho 2 bons laterais esquerdos, 2 direitos, é por causa disso. O PH sentiu. Se explodir, é teu o celular, não é meu não. Pode ser uma bomba, se liga. É, rapaz, já começou daquele jeito, né? O repórter ali, o celular dele apitando que nem uma loucura. Aí dizendo, se explodir o celular é teu, não é meu, né? Esse Renato Gaúcho é uma onda, né, pessoal? E assim, voltando no ponto, como treinador, cara, eu nunca, assim, eu não acho ele lá, que Renato Gaúcho é um baita de um treinador e tal, excepcional. Ele, assim, pra mim, ele é um bom treinador, né? Passou pelo Flamengo ali, atuou bem, só aquela fatídica derrota lá pro Palmeiras na Libertadores, né? Mas é isso, ele chegou no Vasco, aí ganhou um jogo ali, empatou e vice-versa. Mas o que ele fez também no Fluminense, né? Foi bom ali, no Super Mundial, né? Quem acompanha sabe. O time vinha bem no primeiro tempo. Eu elogiei eles. Eu não estou aqui falando, ganhou e tá. Não, você pode perguntar para os jogadores. Terminou o primeiro tempo, eu elogiei eles. Falei que nós iríamos empatar e virar o jogo. Eles são testemunha disso. E no segundo tempo nós voltamos ainda melhor do que nós jogamos o primeiro tempo. E as mexidas do segundo tempo foi principalmente que eu insisto bastante com os meus atacantes. Eles precisam preencher a área. Outro ponto aqui, né, que ele falou, que eles empataram o jogo e virar, né, e ganhar de virada. Cara, assim, ele é um treinador que eu acho meio que o Fernando Diniz, né, se você me entende. Renato Gaúcho ali, Renato Gaúcho, pra mim, é um dos treinadores, é um dos melhores treinadores do Brasil, né? É melhor do que outros, é melhor do que muitos treinadores por aí. Agora ali, voltando lá atrás, o que ele fez ali no Grêmio, cara, foi excepcional, cara. Até é doido, hein? As passagens dele pelos outros clubes ali, né? Foi mais ou menos e tal, mas ele fez no Grêmio naquela época lá, né? Em 2019, 18 e tal. Foi show de bola, cara, entendeu? Eu gostei dele ali treinando o Grêmio, né? Que até é doido, o Grêmio, a maioria dos times brasileiros naquela época lá tinha um medo, certo medo, né, de enfrentar o Grêmio, mas ele é um bom treinador. É o que ele falou aqui, ó, que ele chegou lá no vestiário, falou para os jogadores que eles iam empatar o jogo contra o São Paulo, que no caso foi ontem, e o virar, entendeu? Porra, um treinador desse aqui, cara, chegar assim e falar para seus companheiros, né, para não desistir, é isso, cara. O treinador tem que ser assim. Acontece dentro da área. Eles precisam estar presentes dentro da área. Então o próprio Gomes falou no vestiário, bem que o professor fala, tem que pisar na área para fazer gol. Então eles têm que se acostumar a pisar na área, porque é lá que tudo acontece. E nós preenchemos com bastante jogadores, principalmente no segundo tempo. Então toda a bola que chegava na área do São Paulo, nós estávamos preenchendo a área, e isso dificulta bastante a marcação do adversário. E com isso a gente conseguiu fazer os 2 gols, o de pênalti e depois do Gomes. Mas aí, o que vocês acham? Vocês acham que se não fosse aquele gol de pênalti, vocês acham que ia terminar no 1x1 ou que eles iam conseguir virar? Eu acho que se não fosse o gol de pênalti também, eu acho que ia terminar 1x1 esse jogo. A gente não precisava sofrer tanto, né? Agora eu estou começando a entender a torcida do Vasco. É muito sofrimento. Mas acho que o mais importante de tudo é que a equipe jogou bem, nós conseguimos uma belíssima vitória em cima de um grande adversário, que é sempre muito difícil vencer o São Paulo. E da maneira que foi o time jogando bem. Eu sempre quero os 3 pontos, mesmo que jogue mal. Mas se ganhar e jogando bem, melhor ainda. E foi o que aconteceu hoje. Vocês acham que ele quis dizer com isso? Que a torcida do Vasco sofre e tal? Vocês querem dizer que ele sofre por causa do time que ganha o jogo, perde e tal? Ou é por outra coisa? Eu acho que ele quer dizer que agora ele entende, que o torcedor do Vasco sofre. Acho que ele quer dizer assim, por causa
dos adversários que eles enfrentam, que são a maioria são fortes, ou também é por causa do que o Vasco vem passando nesses últimos tempos, né? Talvez foi isso, que o Vasco de uns tempos pra cá vai, é só ladeira abaixo, entenderam? Sempre é bom ganhar, A gente precisa sofrer principalmente tanto, tratando né? do Campeonato Brasileiro. Agora eu tô começando a entender a torcida do Vasco. É Desde muito que cheguei sofrimento. com esse grupo aqui, eu Eu precisava disputei sofrer 24 tanto. pontos no Campeonato Brasileiro. A gente precisa sofrer Nós tanto, né? ganhamos. Agora eu tô começando a entender a torcida do Vasco. É muito Se sofrimento. você continua com essa Mas marca precisava sofrer de tanto. aproveitamento, você vai brigar pela Libertadores. A gente precisa sofrer Eu tanto, sempre né? falo, infelizmente, Agora eu tô o Vasco começando a começou entender mal a o torcida do campeonato e a Vasco. gente está pagando É um muito pouco daquela sofrimento. conta no início do campeonato, gente 12 precisava sofrer pontos tanto. disputados, o Vasco ganhou um. Mas não adianta ficar precisava chorando leite sofrer dela. tanto, né? É trabalhar, Agora eu tô buscando começando a sempre entender a torcida do as Vasco. vitórias, É muito seja no sofrimento. Campeonato Brasileiro, seja na Copa do Brasil, precisava sofrer mesmo tanto. na Sul-Americana. Muita gente acha que o Renato muda todo o precisava time na sofrer tanto, Sul-Americana, né? mas você vê que o time hoje se Agora eu apresentou tô bem, começando a correu entender bem a de torcida novo, do Vasco. porque estava É descansado. muito sofrimento. Tem muito quer, nada tem. Não tem precisava jeito. sofrer E tanto. até porque na Sul-Americana. Pois é, pessoal, esse Didi falando aqui que ele entende, né, cara, que nem eu falei pra vocês, que ele tá começando a entender esse sofrimento da torcida do Vasco. Aí é aquilo que eu falei pra vocês, talvez ele tá falando do que o time em si, né, vem passando de uns tempos pra cá. Eu acho que é isso que ele quis dizer. Ele quis dizer também que possa ser que o Vasco tá enfrentando um adversário como, vamos supor, um Corinthians, um Cruzeiro, um Palmeiras, um Flamengo e vice-versa. Aí sofre. Mas eu acho que ele quis dizer, né, ele quis dizer, acho que é do que o time em si vem passando nesses últimos tempos, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se quer se inscrever no canal, deixa seu like e falou!